Existe a urna eletrônica. Viu, Como Gilson, é que você vai dizer um morto Gilson, votou lá? Gilson, não posso concordar contigo, perdão, mas não posso concordar contigo. Nós temos que ter o comprovante do voto. Agora, votar em cédula seria voltar. Pelo amor de Deus. Escrutínio. Então vamos fazer o seguinte, escrutínio. vamos pedir aqui a opinião do deputado federal Felipe Barros, que já está conosco aqui. Seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui, deputado, na nossa bancada, na bancada do Estúdio News. Tudo bem? Bom dia, meus amigos. É uma alegria estar aqui com vocês, pessoalmente dessa vez. Ótimo. Nós só havíamos falado pela internet, virtualmente. Uma alegria estar aqui com vocês. Ótimo. Pelo jeito, vocês estão discutindo sobre urna eletrônica, voto impresso, a voto eleição, cédula. a eleição do PT, a esquerda, que não foi com urna eletrônica, que foi Foi na cédula. A esquerda defende tanto, né, a urna Mas eletrônica. Aí o Gilson dizia assim que era importante ser na cédula e tal, né, termos novamente na cédula. Eu estou dizendo a ele que eu, particularmente, acho o seguinte: tem que aprimorar o sistema que está aí, ter um comprovante e tal. Agora, voltar para a cédula de papel, aí seria um retrocesso. Não é na minha voltar, opinião. Sérgio, não é voltar. É você votar e ver o comprovante da sua votação caindo lá na Mas daí caixinha. não Deu tem- B.O., tu chama. Mas daí não tem nada de cédula de papel. Porque o que eles fizeram agora aí, o PT, foi cédula de papel, aquela cédulazinha como eu, quando fui eleito. Marca o vereador, xizinho no nome lá. Era cédula ali, ó. Tava lá, Sérgio Ricardo 1644, que era o meu Mas deputado. de qualquer porque forma- permitiu o escrutínio, Sérgio. Vocês Opa, sabem não que- concordo. Chama tudo e vamos contar. Vamos ouvir É aqui o isso que está deputado. acontecendo aí. Vamos ouvir o deputado Vocês aqui. sabem que quando eu vi as cenas da eleição do PT, na cédula de papel, eu tenho uma colega minha da faculdade, que é PT roxa, militante do PT. E aí eu chamei ela no Instagram e até tirei um sarro dela. Eu falei, pô, vocês estão fazendo aí a eleição em cédula de papel, vocês criticaram tanto, porque eu fui o relator do voto impresso e o PT foi contra na época. O PT que, aliás, num dado momento histórico, derrubou o veto da própria presidente Dilma Rousseff. Naquele momento o Congresso Nacional tinha votado o voto impresso, aprovado, o presidente Dilma Rousseff vetou, e com o voto de muitos deputados do PT, o próprio PT derrubou o veto da presidente Dilma. O que eu defendo? As nossas urnas, elas são, pela academia, pelos estudiosos do assunto, elas são as urnas de primeira geração. O que isso significa? O voto ele é exclusivamente eletrônico. Acontece que os principais especialistas nesse assunto no mundo evoluíram nessa tese. E eles acreditam, e eu defendo essa tese, de que o voto precisa, além de ser eletrônico, precisa ter uma forma de se comprovar a materialidade do voto. Então, a tese que eu advogava naquele momento que eu fui o relator do voto impresso é acoplar à urna eletrônica uma impressora, de modo que o eleitor vote na urna eletrônica e antes de apertar o confirma final, a impressora imprime uma cédula, o eleitor não tem contato físico com essa cédula, ele não pega a cédula para não ter o risco de levar embora. Ele vê aquela cédula, aperta confirma mais uma vez, se todos os votos estiverem certos, e aquela cédula cai numa urna indevassável. Se qualquer partido, candidato tiver alguma dúvida, aí faz então o escrutínio daquela urna eletrônica junto com as cédulas que foram impressas. Esse é o modelo das urnas mais tecnológicas do mundo. São as urnas de segunda e terceira que até geração. a Venezuela usa. A Venezuela usa e foi graças a isso, Que inclusive, se sabe. que a eleição da Venezuela foi fraudada. No Brasil, o voto ele é ainda feito através da urna eletrônica de primeira geração, que é uma urna ultrapassada. É que, na verdade, secreto é o voto, né, deputado? Isso. O voto é secreto, mas o resultado não pode ser. Hoje, só quem sabe o resultado é o TSE. Mas se você vai em qualquer boteco, agora até vendedor de rua aí, até esmoleiro, quando você fala assim, mas eu tô sem trocado, só tem o cartão, ele pega a maquininha e mete na tua cara, né? E daí o que... Já tem até o QR Code com o Pix já. Exatamente. Eles evoluíram. É. E daí o seguinte, o que acontece ali, deputado? Qualquer um de nós, né? A pessoa fala, o senhor quer seu comprovante? Quero, claro, você quer ver se o valor foi aquele valor que foi colocado, tal, isso, aquilo, porque tem muita clonagem, a gente sabe disso e tal. Então, se isto as pessoas têm o direito de ter, pode ter o cara que diz, não quero comprovante, pode jogar fora. Tudo bem, é uma decisão dele. Aí o cara que vai votar e diz, eu também não quero saber se meu voto está certo ou errado, para cumprir meu papel com o Brasil. Beleza, tranquilo. Mas aquele cara que diz, não, pera um pouquinho, eu fui lá para votar no Felipe Martins. Eu quero saber se o meu voto vai para o Felipe Martins. É um direito do eleitor. Claro. É um direito. E pela E Constituição, a obrigação do governo dizer pra gente. E acima de ser um direito do eleitor, é um direito da sociedade.
Porque para que serve uma eleição? Uma eleição não é só para proclamar quem ganha e quem perde. Uma eleição serve para convencer a sociedade de que quem ganhou efetivamente ganhou e quem perdeu efetivamente perdeu. Amigos, 8 horas e 18 minutos. Deputado Felipe Barros, ontem fomos dormir com esta informação, né? E amanhecemos também com essa informação aí da prisão de Carla Zambelli, né? Sua parceira na Câmara Federal. Nós já temos aí a informação de que o PL está dando todo o apoio para Carla Zambelli. Tem alguma novidade sobre essa situação? Porque a esquerda diz, porque ela foi detida, foi presa, foi isso, foi aquilo, e na verdade tem o outro lado da história, né? A oposição diz que não, que ela se entregou pacificamente, né? Porque já não estava mais aguentando a pressão lá na Itália. Quais as novidades sobre esse caso envolvendo a Carla Zambelli, deputado Felipe? Olha, nós na Câmara dos Deputados temos que, em breve, na volta do nosso recesso parlamentar, eu não estou de recesso, estou trabalhando, mas a Câmara está de recesso. A partir da semana que vem as atividades voltam ao normal. Nós teremos que votar sobre a manutenção ou não da prisão dela e sobre a manutenção ou não do mandato dela. Isso já está na CCJ, a CCJ deve deliberar isso na próxima semana e nós vamos levar essa matéria então ao plenário da Câmara ou na semana que vem, no mais tardar na próxima. Sei que a CCJ vai deliberar na próxima semana. Não é o que diz o seu presidente Hugo Mota. Ele fez um tweet. Não, mas não é isso que ele está dizendo. Desculpe, deputado, mas não é isso. Nós estávamos discutindo exatamente isso. Ele falou, a nós só cabe tratar de caçá-la ou não caçá-la. Ele não falou naquilo que está na Constituição, tanto que eu falei, ele rasgou a Constituição mais uma vez no Brasil, que ele não disse aquilo que está na Constituição, que o parlamento precisa dar licença para a prisão de um deputado. E precisa mesmo. Mas ele não disse isso. Nós vamos defender isso internamente a partir da semana que vem, porque a Constituição é clara. Qualquer medida cautelar contra parlamentares tem que ser deliberada no plenário. Você está aí com o tweet dele, né? Que você leu agora há pouco, ele diz, só nos cabe, tá ali, só nos cabe avaliarmos a sua cassação ou não, que já está na CCJ, tal. Ele não falou em licença, não, o senhor está corretíssimo, porque o que eu disse aqui na hora? Então, ele mudou a Constituição, porque a Constituição diz que tem que... Então, lembrando a frase aqui para o deputado Felipe, a frase do Mota aqui, para a nossa audiência também, ele disse o seguinte, abre aspas, importante lembrar que as providências que cabem à Câmara... Opa, mexeu aqui. Cabem à Câmara, já estão sendo adotadas por meio da representação que tramita na CCJ, tá? Em obediência ao regimento e à Constituição. E termina, não cabe à Casa deliberar sobre a prisão, apenas sobre o mandato. Então, o Mota aqui está errado. Está errado. Essa interpretação que ele tem dado é uma interpretação que não deve prosperar e nós do PL vamos falar com ele na semana que vem e inclusive levar esse assunto à Procuradoria Jurídica da Câmara dos Deputados, porque não há dúvida em relação ao texto da Constituição. Certamente ele está se apegando ao fato de que ela foi presa lá e não presa aqui. Mas o fato é que ela foi presa lá, porque ela estava lá, mas por conta de uma ordem de prisão proferida daqui. É o prosseguimento de uma ação penal. Claro, tem que ser julgado pela casa. Tem que ser julgado pela por casa. não ter segurança jurídica, ela foi para fora do país. Isso, e tem um segundo fator que certamente é o fator que ele também está se apegando ao fazer esse tweet, é o fato dela ter, até o presente momento, ela pediu licença do seu mandato. Né? Então, ela não estaria em tese na atuação do seu mandato parlamentar. Mas ela continua sendo deputada. Um deputado licenciado é um deputado. Claro. Né? Então, a nossa visão é muito clara. Só deixa de ser se for cassado. Exatamente. Ou se renunciar ao mandato. E só pode, exato, mas só pode ser cassado, no caso de cassação, pelo plenário pelos seus pares. É isso mesmo. Não tem STF, não tem poder executivo. Quem cuida da cassação de um deputado são os próprios parlamentares. Então, acho que essa interpretação que ele deu não é a interpretação correta e nós vamos, inclusive, fazer essa reunião e esse pedido à Procuradoria Jurídica da Câmara, porque existem inúmeros outros precedentes. Qualquer medida cautelar contra parlamentares tem que ser votada no plenário. Mas, deputado, o senhor é um moço novo, bem mais novo do que eu, mas o senhor é um homem bem informado, o senhor é deputado federal. Sim. Então, tenho certeza que o senhor conhece Obrigado. a história. Então, o senhor deve saber que, na época dos militares, a Câmara dos Deputados, em determinado momento, não concedeu licença para que fosse processado. Eu não estou falando preso o Mário Covas, que era deputado federal.
e a oposição aos militares. No tempo do regime fechado no Brasil, a Câmara disse não e respeitou-se. É verdade. Aliás, Quer dizer, nós estamos pior do que naquela época. eu fiz um discurso uma vez na Câmara, há pouco tempo nesse mandato, falando que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, na época do regime militar, era mais altiva do que agora. Porque mesmo no período do regime militar, inúmeros casos, a Câmara dos Deputados proibiu o processamento de alguns parlamentares por suas opiniões, palavras e votos na tribuna. Diferentemente do que tem acontecido hoje. O senhor sabe qual foi a cena que mais marcou para a minha geração da política na época dos senhores militares no poder? O Ulisses Guimarães, num determinado dia, que prenderam lá umas pessoas que estavam fazendo protesto e tal, isso, aquilo, e o Ulisses Guimarães era o líder da oposição naquele momento. O Ulisses Guimarães saiu do seu apartamento funcional lá e se dirigiu lá ao batalhão do Exército, onde estava preso esse pessoal aí que tinha sido preso, e que ele foi lá para dar assistência, para conversar, para ver advogado e tal, isso, aquilo. E tem essa cena, se vocês puxar no histórico da Veja, aí nas edições históricas da Veja e tal, vocês vão ver a cena dele vindo assim, ele era grandão, o Ulisses Guimarães, ele vinha andando assim na calçada, e os militares que estavam ali, os soldados que estavam ali dando segurança, quiseram se interpor à frente dele, e ele levantou o dedo de rista e falou: saiam da frente, que eu sou o líder da oposição, me respeitem. E todo mundo recuou e ele entrou lá no quartel. Hoje não tem mais esse respeito. Não tem. 8 horas e 25 minutos aqui conosco na bancada do Estúdio News, o deputado Felipe Barros, para comentar conosco aqui os últimos assuntos. Relembrando também que o senhor Hugo Mota, outro dia, fez uma coisa que a gente até comentou aqui, deputado, quando ele proibiu, né, as comissões, o funcionamento das comissões agora no recesso dos parlamentares, inclusive mandando desligar ar-condicionado. Ele fez com mais ou menos assim, tipo, olha, a Câmara lá é minha, vocês não podem trabalhar lá agora. Isso aconteceu na semana passada. Nós, como eu disse para vocês, a Câmara está em recesso, só que é um recesso branco. Porque o que é a Constituição Federal? E aí nós temos que, mais uma vez, nos socorrer da Constituição Federal. A Constituição Federal diz que a Câmara entra em recesso depois que votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias da LDO. Nós não votamos a LDO ainda. Então, portanto, nós estamos num recesso branco. É uma falta de convocação das sessões, mas não é o recesso parlamentar que a Constituição Federal estabelece como regra após a votação da LDO. Então, não estando em recesso formal, nós fizemos a convocação de duas comissões, a comissão a qual eu presido, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e a Comissão de Segurança Pública, que é a comissão presidida pelo deputado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo. E aí nós fomos surpreendidos, então, com essa decisão que impediu o funcionamento das comissões, sem qualquer tipo de explicação razoável para isso, fazendo com que, então, nós tivéssemos que cancelar as duas sessões. No meu caso específico, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, como é uma comissão com maior número de membros do que a Comissão de Segurança, a gente não tinha conseguido atingir o quórum, de qualquer forma não conseguiria deliberar qualquer tipo de matéria. Diferente da Comissão de Segurança, uma comissão com um número menor de membros, que já tinha atingido o seu quórum e poderia deliberar. Mas o fato é que, dadas essas circunstâncias, nós tivemos que jogar a pauta que nós votaríamos na semana passada para a semana que vem, quando as atividades retornarem formalmente em Brasília. Mas acredito eu que foi uma decisão equivocada do presidente Hugo Mota, porque nós poderíamos muito bem ter votado as matérias, inclusive hoje, graças ao sistema virtual, muita coisa se vota sobre o sistema virtual, os deputados que não estavam em Brasília poderiam votar no sistema virtual, poderiam se manifestar através do sistema virtual, sem qualquer tipo de prejuízo ao debate. Obviamente. Já são 8h27, eu vou pedir aqui um tempinho para o deputado, para a gente fazer um break muito rápido, tá? E voltaremos depois do nosso break, aí tratando de assuntos importantes. Por exemplo, o tarifaço do Trump. Estamos aí a menos de 48 horas do tarifaço, 48 horas. Né? Então, já está para acontecer. E do governo federal, diplomacia até agora zero quanto a essa questão. Bem, vamos então ao nosso break, bem rapidinho aqui. Já são 8h32, nossa audiência aqui no Estúdio News, nesta manhã de quarta-feira, na Estúdio 92. Estamos com muito prazer recebendo aqui o deputado federal Felipe Barros, de passagem aqui pela região.
e entrou em contato conosco. Olha, quero falar com vocês aí um pouquinho presencialmente, já que a gente sempre fala por telefone ou via internet aí. Vamos lá então, vamos para o presencial aqui, voltando com o deputado Felipe Barros. Deputado, pois é, toda essa questão envolvendo o tarifaço do Trump, menos de 48 horas aí para acontecer, né? Há quem diga que ele não vai recuar e há quem diga também que Lula está apostando no caos, não está nem aí, né, para essa negociação. O próprio Haddad, um ministro da Fazenda, um ministro da Economia, usando, né, esse tipo de palavreado, não, viu? O Lula não vai abanar o rabinho igual o Bolsonaro faz para o Trump. Bem, vamos lá para a sua análise sobre toda esta situação que pode trazer problema para o Brasil, sim, econômico, né? E eu não tenho a menor dúvida de que as tarifas vão começar a ser aplicadas a partir do dia 1º de agosto. Agora, a gente precisa entender algumas razões que levaram o presidente Trump a aplicar essas tarifas. No período eleitoral dos Estados Unidos, o presidente Lula declarou apoio a Kamala Harris, xingou o Elon Musk de nazista. A primeira-dama mandou o Elon Musk, que foi um dos principais secretários, ministros do governo Trump, para aquele lugar. Aliás, em solo americano ela estava quando mandou o Elon Musk para aquele lugar. Depois disso, não houve qualquer tentativa de conversas do presidente Lula com o presidente Trump, depois da eleição do Trump. A diplomacia brasileira se resumiu a mandar uma mísera cartinha de parabenização ao Trump pela eleição. Não foi a posse do presidente Trump. Nosso segundo maior parceiro comercial, um parceiro histórico de 200 anos, era para o Lula, que tanto gosta de viajar com a Janja, era para ele ter pegado o avião e ido para a posse do Trump. Esquecido as ideologias de lado e ido lá. Né? Mas não foi. Para além disso, nós temos hoje o Brasil se alinhando a todo o eixo do mal do mundo, as piores autocracias e ditaduras ainda existentes. Na guerra de Israel com Hamas, o Lula ficou ao lado do Hamas. Na guerra de Israel com o Irã, o Lula ficou ao lado do Irã. O Lula se acha que é o pacificador do mundo, falou que ia resolver a guerra da Rússia com a Ucrânia sentando num boteco com o Putin. O Lula, agora na reunião dos BRICS, e o BRICS não é o problema, porque o BRICS já existia. O presidente Bolsonaro presidiu o BRICS quando foi presidente da República. Então o problema não é o BRICS, mas é a instrumentalização do BRICS, que é um acordo comercial de alguns países, essa instrumentalização provocada pelo próprio Lula como um instrumento contra os americanos. Então o Lula falou da desdolarização, por exemplo, e o próprio Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, correu na imprensa russa para falar: isso aí não é ideia da Rússia não, isso aí é coisa do Lula, nós não somos favoráveis a isso não. Então nem a Rússia do Putin defende isso. E o Lula falando essas asneiras. Eu tenho a impressão, daí é o que eu falo abertamente para vocês, que o Lula quer... Qual que era o problema econômico que nós estamos vivendo no Brasil? O governo quebrado, não tem dinheiro, quebraram as estatais, toda essa crise que nós estamos vivendo na economia, o Lula estava colocando a culpa em quem até tempos atrás? No Roberto Campos Neto do Banco Central, porque era indicado do presidente Bolsonaro. Mas o Roberto Campos Neto saiu e entrou o Galípolo, que foi indicado do Lula. Só que o Galípolo tem seguido a mesma política de aumento de juros que o Roberto Campos Neto seguia. Então o Lula não pode mais colocar a culpa no Banco Central. Perdeu o discurso. Perdeu o discurso. O Lula tem que arranjar um culpado externo, como a Venezuela e Cuba fazem. Qualquer problema é culpa do embargo norte-americano. É isso que a Venezuela faz, é isso que Cuba faz. Eu acho que o Lula está no maior estilo venezuelano e cubano, querendo arranjar um culpado externo para o desastre econômico que o seu governo causou no Brasil. É isso, ele fez tudo isso de caso pensado. Essas provocações ao Trump, essas provocações aos americanos. E aqui ninguém está querendo que a gente seja submisso aos americanos. Mas o Lula deveria ter a dimensão de que é o nosso segundo maior parceiro comercial, um aliado importante para todos nós do Brasil. E agora o Lula está colhendo os frutos de ter provocado os americanos e de ter causado essa confusão diplomática. Mas a conta quem paga é o povo, né? É o povo. Agora, deputado, aí tem um aspecto que eu tenho costumeiramente dito aqui, que existe o primeiro impacto e existe depois a sedimentação. Então é assim, num primeiro impacto, o cidadão lá do bairro, o cidadão que é eleitor do PT, uma primeira pancada que aconteceu aí, ele está sabendo que vai causar desemprego,
ele está sabendo que vai, de repente, ter problema da inflação subir demais no país e tal, mas não chegou nele. Por enquanto, ele está ouvindo dizer. Então é o seguinte, quem é o mesmo culpado é o Trump. Esse Trump que é o desgraçado que fez isso e tal, tal. A partir do momento que o desemprego chegar, que a fome chegar, que a dificuldade chegar, porque o governo está sem dinheiro e o governo precisa arrecadar, e se um empresário fica numa situação de total penúria devido à exportação, esse cara não vai pagar imposto. Ele não tem como pagar o imposto, não tem como recolher o imposto. E aí vai faltar dinheiro no caixa do governo. Então, num segundo momento, a conta vai para o Lula, por parte da população. Não, o presidente é o Lula. Quem tem que resolver esse problema é o Lula. Eu estou desempregado, eu estou com dificuldade para colocar comida na mesa da minha família, e o culpado é o Lula, porque está aí e não está fazendo nada para resolver. Não tem essa... o senhor não tem essa esperança que eu gostaria que isso não acontecesse, que o meu país quebrasse e muito menos que as pessoas passassem fome, ficassem desempregadas. Mas é o que, se essa tarifa de 50% ficar, é o que fatalmente vai acontecer. Agora, o Lula surfa na onda, coloca nas costas do Trump, mas daqui a pouco ele não consegue mais colocar. Eu concordo 100% com a tua análise. E esse discurso de soberania que o Lula tem tentado usar não cola. Porque no momento em que a população começar a ver o preço do alimento subir, a inflação crescer, o desemprego, o parente, o primo, o amigo que perdeu o emprego por conta das tarifas, das sanções econômicas, na verdade, não são tarifas, são sanções econômicas, é essa política desastrosa internacional do Lula. No momento que isso acontecer, o povo quer do presidente da República que resolva o problema. E, de fato, gente, quem deveria resolver é o Lula. Claro. Eu estava vendo a missão dos senadores lá para os Estados Unidos, agora há pouco, que não conseguiram muito contato com as autoridades norte-americanas. Também tem boicote lá fora, né, deputado? Mas, veja, por que isso? Porque quem tem que fazer isso é o Lula. Ele e o Trump. Sentarem juntos. É óbvio. Não adianta discutir com o ministro, Mas com o veja, secretário. olha, por que aconteceu com o México? O México, nós temos uma presidente de esquerda, que é inclusive amiga do Lula, que sentou na mesa de negociação com o Trump e resolveu o problema. O Xi Jinping, gente, da China, anunciou ontem que conseguiu a postergação das tarifas em 90 dias porque estão em negociação com os Estados Unidos. A Índia e outros tantos países. Canadá. Então, todo mundo sentou à mesa e negociou. A União Europeia agora, semana passada. O único do mundo que não fez foi o Lula. Mas isso deixa claro que ele não quer, né? Não quer. E é isso que eu tenho falado para as pessoas. Esse negócio das sanções econômicas é ruim? É ruim pra caramba. Só que é o seguinte, quem tem que resolver, meu irmão, é o Lula. Mas e do tarifaço da Venezuela? Ele não fala nada. Não, mas já zeraram, só pra você saber, viu? Já? Zeraram ontem. Eu acho que só um sustinho. Tá. Então foi só para dar uma... O Lula não faz a lição de casa, o Alckmin faz, a equipe de relação exterior não faz nada. Nós falamos esses dias, o agro está tentando se mexer, os senadores foram, alguns deputados também. Agora, as 4 principais montadoras do país dizem que tinham um plano de investimento de 180 bilhões em 5 anos para fortalecer o mercado. Só que em junho passado, no dia 15, mandaram a carta ao presidente falando, olha, isso vai ser prejuízo, não vai ter investimento, muito pelo contrário, vamos mandar pessoas embora. Falam de 5 a 10 mil, podendo chegar a 50 mil se pegar o setor de autopeças que também trabalham com as montadoras. Resumindo, desemprego em massa virá forte. E o Lula nem aí. Nem aí. Pelo contrário. Em cada entrevista que dá, em cada manifestação que faz, ele provoca ainda mais o Trump. Agora, a conta vai chegar. E não adianta ele mandar o Alckmin para negociar com o Trump. Ele tem que ir. Ontem teve até, ontem uma manifestação. Mas esse caso aí, deputado, que o Gilson colocou para o senhor, não tem a ver com o tarifaço. Esse caso aí é essa insanidade do Lula de proteger seus amiguinhos. Os chineses. A BYD. Exatamente, é o problema da BYD, porque o que acontece? Os caras estão se sentindo totalmente jogados fora, porque os caras não fabricam um carro elétrico, então não entra nessa proteção que o governo brasileiro está fazendo ao carro elétrico. Eu até acho que está certo em fazer a proteção ao carro elétrico, ok? Mas tu tem que fazer com certa medida, de maneira que você não prejudique as demais montadoras, até porque ainda hoje
numa escala de 10 carros, 8 é a gasolina, é a combustão, e 2 é elétrico. Claro. E tem mais. Nós votamos no ano passado alguma matéria relativa aos benefícios tributários dados à BYD. E a preocupação já naquele momento das demais montadoras era gerar um comércio desigual entre um mercado e outro. E isso foi aprovado, e eu falo aqui para vocês o bastidor, porque a BYD está na Bahia, Rui Costa, ministro da Casa Civil, que fez toda a articulação para conceder esses benefícios ao BYD para atender a Bahia. Claro. Mas quase nós conseguimos barrar esse aumento. Mas graças ao presidente da República, através do seu ministro da Casa Civil, que essa ajuda tributária à BYD foi dada. E é uma preocupação que não começa de hoje, começa desde esse momento. Porque eu acho que o fomento aos carros elétricos, ok. Mas desde que as demais montadoras também tenham fomentos econômicos. A gente aqui no Paraná, a gente tem a Renault, a gente tem a Audi, a gente tem montadoras aqui no Paraná. O Paraná pode ser afetado em decorrência disso. Será? Mas o problema, deputado... A questão aí é porque aqui é a produção de peças aqui no Brasil, né? O problema isso? é que Vai você afetar dá isso? benefício Vai ao afetar a carro venda de elétrico, mas quem vai pagar o benefício... Que É ele quem tá não dando usa o carro elétrico. É quem não usa, é quem Claro, usa o carro comumzinho aí, porque vai aumentar o nosso diesel, O vai carro aumentar mais a barato gasolina. elétrico, Porque eles vêm com essa história o de mais simplesinho proteger o meio ambiente. 200 e poucos Mas o mil. que ninguém está discutindo é o seguinte: se a gente tiver um aumento muito grande do número da frota de carros elétricos no Brasil, nós não temos hoje estrutura energética para aguentar isso, Não. gente. Não tem. É o debate que o mundo todo está fazendo e o Brasil não, que é a soberania energética. Sim. A gente depende desse debate. Qualquer lugarejo. Qualquer lugarejo aí que você passar, certo? Pode ser pequenininho, ter 3 mil habitantes, 2 mil habitantes, tem um postinho de gasolina. Certo. De gasolina. Sim. Uhum. Mas não tem a tomada lá no postinho. Exatamente. Para você Daqui para abastecer. Curitiba tem um único posto que tem para abastecimento de veículo elétrico. Um único posto. Então, Amigos, Não, olha, não tem estrutura. 8h45 e o deputado tem agenda daqui a pouquinho, daqui 10 minutinhos, ele precisa se ausentar. Então nós temos que já ir encerrando o bate-papo com ele aqui, mas temos que falar sobre eleições. Ano que vem, eleições, né, para todo o Brasil. E o senhor deputado vai se manter, pretende se manter na Câmara ou há quem diga aí que o senhor está ventilando uma pré-candidatura ao Senado? Pode acontecer mesmo isso aí? pode acontecer. Isso está batido o martelo. Eu sou pré-candidato ao Senado. Tenho rodado o estado do Paraná e tenho conversado com a população, e a própria população tem falado: Felipe, nós queremos ver você no Senado. Porque existe hoje a percepção correta da população de que é no Senado Federal que as coisas podem mudar. É no Senado Federal que é a Casa da República que pode colocar cada instituição dentro das 4 linhas da Constituição Federal. Nós estamos vivendo aí o ativismo judicial do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes fazendo aquilo que quer, aquilo que não quer, faz da forma como quer, não respeita as leis. Então, cadê os senadores, gente? Os senadores estão dormindo em berço esplêndido. Uns por rabo preso, outros porque não querem confusão. O fato é que nós precisamos, no Senado Federal, colocar pessoas que tenham a coragem de enfrentar esses debates. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu já fui, em 2019, no meu primeiro ano do meu primeiro mandato, fui membro da CPMI das fake news, em que eu defendia, já naquele momento, a liberdade de expressão de todos nós. Vocês, profissionais da imprensa, de cada um que está nos acompanhando, ouvindo a nossa entrevista. Depois fui o líder do PSL naquele momento mais difícil da aprovação da reforma da Previdência, uma reforma impopular que, graças a Deus, o povo foi para as ruas defender a reforma da Previdência. Depois fui relator do voto impresso. Depois fui reeleito deputado, fui líder da oposição ano passado, agora presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Nunca fugi da briga. Eu dou 1 boi para não entrar na briga e 2 para não sair. E é com esse espírito que a gente precisa renovar o Senado Federal. Os senadores precisam ter a dimensão. Nós só temos 81 senadores no Brasil. Onde que estão? Porque se os senadores exercessem as suas atribuições, o Supremo Tribunal Federal não tinha se transformado num poder supremo. Tem 81, mas se fizer uma pesquisa na população... Não dá 10. A população não consegue citar o nome de 10. Exato. Quer dizer, a atuação zero. 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 Agora, sobre as fake news, eu lhe digo algo. Não sabia que o senhor tinha feito parte da CPI. Eu digo algo ao senhor.
Aí eu só vou acreditar que querem combater a fake news a hora que enquadrar o Lula pelas mentiras. Exatamente, que é o maior divulgador de fake news da história do Brasil. É. Entendeu? Mas o cara mente na cara dura, É. certo? E ninguém contesta, tá tudo certo, é o presidente da República e tal. Exatamente. Agora foi divulgado que o Brasil saiu do mapa da fome. Mas que medida que o governo fez pro Brasil sair do mapa da fome? Nenhuma. Até Então, ontem, eles fazem a aritmética com os números, né? Todo mandato do PT ele tem esse mesmo discurso. Mesmo né? discurso, Ontem nós falamos aqui, né? Baseado no quê? É. Saiu do mapa, baseado no quê? Eu queria saber, porque a gente A sabe economia muito bem- melhorou bastante, não temos mais pobreza no que Brasil. Nós sabemos o inverso, tá aí piorando. Tá aí piorando. Vocês viram ontem, é bom que o deputado dê uma pitada sobre isso. Ontem saiu um levantamento sobre a insegurança no Brasil, certo? Sabe quais são as cidades campeãs da insegurança? Norte e Nordeste. As governadas pelo PT. Sim, Norte e Nordeste Daí é o onde cara o fala o PT seguinte, manda. mais escuta, segurança é um problema que não tem como você segurar, Cascavel tem problema de segurança, Curitiba tem problema de segurança, Foz tem problema, tal. Eu digo sempre o seguinte, é diferente. As cidades que são governadas pelo PT, da parte do governo municipal, há a concordância, há Uma a flexibilização, proteção, né? a proteção ao criminoso. É verdade. E daí nós temos aí no país os caras falando de que o governo do PT toda hora fala que graças a ele a segurança melhorou. Isso não é fake news? Isso Fake é o quê? news. Se nós pegarmos os estados mais violentos, o maior cometimento de crimes violentos são os estados governados pelo PT. Sim. Exato. Isso é dado, estatística. Parece que, e municípios. parece que Estados e o município mais violento agora é lá no Ceará, o Maranguape. A cidade mais violenta do Brasil. Terra do Chico Anísio. Maranguape, é isso mesmo, terra do Chico. Governado pelo PT, certamente. Governado pelo PT. Tem, sim. Deputado, muito obrigado pela presença aqui Uma no alegria. Estúdio News, tá? Para nós foi uma honra também. Sucesso na caminhada aí, já que Obrigado. aqui confirmando que é pré-candidato ao Senado. Precisamos fortalecer, sim, esse nosso Senado, né? Pelo menos quantas cadeiras lá de conservadores para que a gente tenha um Senado positivo? O ano que vem nós temos 2 cadeiras em todos os estados. Então nós temos que eleger pelo menos, de 30 a 40 senadores em todo o Brasil. Quanto tem hoje que dá para confiar? De 10 a 15. 10 a 15? Barbaridade. No máximo. É muito pouco. É porque a maioria absoluta para a gente ter tranquilidade no Senado seriam 54. 54. Que é 2/3. Nós temos hoje uns 10 a 15 ou não? Hoje nós temos de 10 a 15 tranquilamente, mas não mais do que isso. Se nós elegermos 40 senadores de direita, nós teríamos 54. Puxa vida, eu achava que tinha uns 30 pelo menos confiáveis. Não, mas Depende não da chega. matéria, mas na hora do Depende da vamos ver, matéria. é 15 que sobram. Verdade. Né? Deputado, a agenda agora em Cascavel é qual? A agenda em Cascavel, tem um café da manhã com algumas lideranças, vereadores aqui de Cascavel, depois sigo estrada, vou para Pato Branco, Francisco Beltrão, amanhã para Guarapuava e depois finalizando essa semana em Curitiba com uma grande reunião com todos os prefeitos e vice-prefeitos da região metropolitana. Ótimo. Boa sorte. Obrigado, Deus uma acompanhe. alegria estar aqui com vocês. E Daqui- o governo do Estado, como é que o senhor vê? Bem rapidinho. O governo do Estado, como é que o senhor vê a Eleição? eleição do ano que vem? Olha, o governador Ratinho está com 84% de aprovação. Sim. E certamente vai fazer o seu sucessor. Certo. Eu acredito nisso. Então, provavelmente o Alexandre Cury é o candidato. Nós temos o Alexandre e o Guto, Certo. que estão sendo ali. Os dois não vão rachar um com o outro. Então, certamente, ou é o Alexandre ou é o Guto. E tem possibilidade de sair chapa pura ali, cabeça e pescoço? Eles não conversam entre isso? Não, porque todos os partidos de centro-direita hoje, aqui do Paraná, estão junto do projeto do governador. Então, na composição, vai um de cabeça de chapa, o outro partido indica o vice. Eu acho que chapa pura não, mas O Moro sustenta essa vantagem que tem aí? eu acho que não. Não sustenta, né? Eu acho que não. 8 horas e 50 minutos, aproveitando aqui, deputado, tem o OG Book direto de Curitiba que está nos ouvindo, né? E também vai dar um bom dia para nós aqui. Seu eleitor. OG, seja bem-vindo. Estamos aqui com o deputado Felipe Barros. Muito bom dia a todos, especialmente bom dia ao ilustre deputado federal Felipe Barros, que percorre o Paraná na sua caminhada e, evidentemente, desejamos não só a ele, como aos companheiros, sucesso e que, sobretudo, o Paraná tenha soluções importantes em 2026. Obrigado, Gê. Um abraço a você, a toda a sua família. Sempre bom falar contigo.
Tá certo. Deputado, forte abraço. Obrigado. O deputado que vai sair para a correria agora aqui em Cascavel. E estamos aqui mesmo. sempre à disposição. Obrigado, uma alegria estar aqui com vocês pessoalmente. Próxima vez eu quero voltar para cá. Vem, com certeza será muito bem-vindo. 8h52 e a gente segue aqui a nossa pauta com o Gie Book, direto de Curitiba, nesta manhã de quarta-feira. Ô Gie, você já tem algo para tratar agora ou aguarda o nosso break? Não, eu gostaria de dizer o seguinte, todas as manifestações Brasil afora convergem para dia 3 de agosto. É verdade, esqueci de falar. E no dia 3 de agosto, o Brasil Libertário, que é representado pelo senhor deputado que está presente conosco agora, e por todas as pessoas desse país, que de alguma maneira desejam que nós retomemos a caminhada da democracia, que o Brasil volte ao seu caminho, ao seu trilho de desenvolvimento, de liberdade e de dignidade. Então, é importante aproveitar a presença do senhor deputado para lembrar a todos, dia 3 de agosto, nós que falamos tantas vezes que não queríamos que ficassem as manifestações só restritas ao Rio de Janeiro e a São Paulo. É dia de dizer presente aí na Catedral, em Cascavel, dizer presente em Londrina, lá no Calçadão, dizer presente em Curitiba, aqui na Boca Maldita, enfim. O Brasil da Liberdade tem que se unir. Temos que deixar qualquer idiosincrasia, qualquer dúvida que possa existir entre partidários, pessoas que, de alguma maneira, têm alguma dificuldade nessa caminhada, neste período, tem que deixar isso absolutamente de lado e convergir no dia 3 para que o Brasil saiba que nem o deputado Felipe, que está presente aí conosco, nem nenhum brasileiro pode sofrer nas mãos de Alexandre de Moraes, o Torquemada brasileiro, aquilo que os brasileiros estão sofrendo, né? Um processo de perseguição, um processo alheio à democracia e um processo alheio a, sobretudo, tudo aquilo que nós acreditamos, que é, quando existir um processo judicial, se existir, ele tem que existir com o devido contraditório, tem que existir com as devidas provas. Enfim, o Brasil precisa se unir no dia 3 de agosto e esta é a pregação importante no dia de hoje. E eu quero deixar Ótimo. dito aqui para o deputado, antes do deputado sair, e para você, Gê, eu já disse aqui, e o Duca disse, Sérgio, mas continue repetindo isso, que eu já avisei nos lugares onde eu tomo café com a turma, ali no barbeiro e tal. Olha aqui, ó, quero avisar vocês, segunda-feira, dia 4, o primeiro cara que chegar aqui para falar mal do Xandão, para falar mal do governo do Lula, para dizer que esses petistas são isso, são aquilo, e eu vou fazer uma pergunta. Você foi na manifestação ontem? Não fui. Então cala tua boca, porque na verdade você só faz essa onda. Porque nós todos temos que estar na manifestação dia 3. Aproveitando, deputado, já que estava ouvindo aqui a manifestação lá do Ogier, no domingo vai estar em que manifestação? No domingo eu vou estar na manifestação na nossa querida capital, terra de Ogier Book. Ótimo. Estarei lá a partir da... Aliás, aproveitando aqui o ensejo, a manifestação em Curitiba começa às 14 horas. Exato. Não às 13, como foi erroneamente divulgado. Começa às 14 horas, lá na Boca Maldita. Eu estarei lá, certamente vou encontrar o Dr. Ogier Book e nossos queridos amigos da nossa capital do estado. Aqui em Cascavel a manifestação é às 15 horas. 15 horas. Na Catedral. Na frente da Praça da Bíblia. Na frente da Praça da Bíblia. Em Londrina vai ser às 15 horas, na rotatória da Avenida JK com Higienópolis. Todas as cidades que eu tenho percorrido agora, eu tenho pedido para o povo se organizar, se manifestar, estarem nas ruas. Eu, pessoalmente, estarei na manifestação na nossa capital, em Curitiba. Perfeito. Então, o deputado confirmando presença aí em Curitiba, o G-Book, na manifestação do dia 3, próximo domingo, com toda a população curitibana aí, para juntos enfrentarmos este sistema, então. 8h57. Vamos ao nosso break rapidinho, tá?